Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Eternal Egypt, Ancient Rituals for the Modern World, ou Egito Eterno, Rituais Antigos para o Mundo Moderno. Esse livro foi escrito por Richard J. Rady, contém 310 páginas divididas em duas partes e alguns capítulos, e foi publicado no ano de 2010 pela iUniverse. Bom, esse livro aqui, ele vai dar início a uma sequência de vídeos que eu vou fazer, porque muitos de vocês têm me pedido para falar mais sobre o Egito, né? Então, eu tenho respondido algumas perguntas, o Egito e o Kemetismo, né? E eu tenho respondido algumas perguntas diretamente lá no meu Instagram. Então meus contatos vão estar aí aparecendo na tela, caso você tenha interesse. Você me segue lá porque toda semana eu abro a caixa de perguntas e respondo as dúvidas que me mandam. É mais fácil do que perguntar por aqui, porque o YouTube nem sempre me notifica das mensagens que mandam. Então lá no Instagram você consegue ter um contato mais direto comigo e aí eu respondo em vídeo, dou uma resposta mais completa. E também para dizer que o Resenha Oculta ele continua como canal de espiritualidade em geral, né? Então, embora eu tenha falado bastante sobre Kimbanda ultimamente, né? Porque é um assunto que está muito em voga hoje em dia, mas o Resenha Oculta ele vai continuar sendo um canal dedicado à espiritualidade de uma forma geral. Então, sempre que você ver um vídeo aqui, e eu vou dar mais atenção a isso também, dá uma olhada lá nas listas que tem uma seção no YouTube que não é a parte de vídeos, não é a parte de ao vivo, é a parte de listas, né, de assuntos de vídeos em comum. Então eu vou começar a preencher com vídeos, né, essas listas. Então se você tiver interesse por Egito, vai estar lá a sequência de vídeos que você vai poder assistir especificamente sobre Egito. Se você quer saber de Kimbanda, vai estar lá a sequência do Kimbanda e assim sucessivamente, para ficar mais organizadinho. É porque a gente sabe que nem todo mundo tem interesse por todos os assuntos, então você vai poder ali ver diretamente o assunto que te interessa e assistir os vídeos em sequência, né? Porque eu já vi que tem gente que fica meio perdida, né? Mas também porque não olha direito a sequência de vídeos aqui que tem no canal. Então assim, eu até entendo que nem todos os nomes dos livros dão, né, de pronto a ideia do que o livro fala, mas tem que olhar com atenção também. Muitos estão lá escrito Egito, Kimbanda, bruxaria, sonhos, etc. Então tem que olhar aí também. Tá ok? No mais, né, se você quiser contribuir de alguma forma com o canal, você já sabe como é que faz isso, não preciso eu ficar falando aqui, até porque falar muitas vezes não adianta nada. Então se quiser, compartilha, comenta. Se quiser contribuir financeiramente, o Pix vai estar aí, é de uma grande ajuda quem puder ajudar nesse sentido, né? Livro custa caro, então mesmo que seja pouquinho, já ajuda pra gente manter isso aqui. No mais, se puder fazer um comentário, nem que seja um obrigado, alguma coisa, também isso engaja o canal. Bom, recados dados, né? Todos os contatos estão aí, tudo que precisava ser feito para a introdução já foi falado. A gente vai falar hoje sobre esse livro, que é o Eternal Egypt, né? Do Richard Rady. Esse livro, eu vou fazer essa resenha e depois um outro livro desse autor também, tá? Que é o Everlasting Egypt. Esses dois livros, eles são livros teóricos e práticos, tá? Então assim, para você que não sabe como começar no Kemetismo, né? Fica perdido num monte de teoria de acadêmico falando só sobre como era e etc, e não sabe, não tem referências sobre como fazer um ritual, às vezes, para os Netzeru, que são os deuses egípcios, não sabe como é que faz um natrão, não sabe como faz um ritual diário de adoração aos deuses, tal como era feito, né, nos tempos dos faraós. Então esse livro aqui é uma das ótimas referências que a gente tem. O Richard, ele era um pesquisador e um praticante, que é médico, tá? Então, enfim, ele compilou esses conhecimentos que ele reuniu ao longo dos anos e transformou isso em livros. Ele tinha um templo, etc., tinha um corpo sacerdotal, onde eles faziam os rituais e tudo mais. O Richard, ele já não está mais nesse plano aqui, né? Ele já partiu por além, porém ele deixou esse legado. Então, enfim,
Se você tem interesse por quemetismo, por Egito, etc., e quer saber um pouco mais da estrutura básica, né, eu te convido a assistir esse vídeo inteiro, tá? E o outro que eu vou lançar logo em seguida para a gente ir nessa sequência, assim, para ter esses dois vídeos base, né, para tentar responder muitas das dúvidas que algumas pessoas que estão iniciando têm. Então, vem comigo para a gente fazer essa viagem ao Antigo Egito juntos. Na dedicatória desse livro tem um ponto interessante, que ele dedica esse livro aos pais dele. E ele usa a fórmula, né, usada em alguns períodos do Antigo Egito, a fórmula de oferenda, chamada Hotep Dinissut, né? Essa fórmula, essa expressão Hotep Dinissut, Hotep é oferenda, assim como também significa paz, e Dinissut do faraó, tá? Então Nissut é faraó em egípcio antigo. Essa palavra faraó é grega, né? A palavra original usada era Nissut. Então, o que acontecia? O faraó era entendido como um intermediador dos seres humanos com os deuses, com os Netzeru. Então, mesmo quando o faraó não estava ali, então o faraó era um sumo sacerdote, né? Há de se levar isso em consideração. Ele não era apenas um rei, ele não era apenas um líder, né, mundano. Ele era considerado a encarnação de um Netzer, de um deus, e, portanto, ele fazia essa ponte entre os seres humanos e o divino. Por isso que o país inteiro, né, reverenciava a figura do faraó, para que o faraó intercedesse pelo país junto aos deuses e os deuses viessem, etc. Então, nos templos, né, muitas das vezes os sacerdotes templários, né, o que eles faziam? Eles se colocavam em nome do faraó para oferendar, porque o faraó que era o representante, né? Então, mesmo que o faraó não estivesse presente, o sacerdote falava em nome do faraó. Então falava Hotep Dinissut, ou seja, a oferenda que o faraó te dedica, né? Ou seja, dedica ao Deus. Então, para vocês entenderem, começar a entender a lógica, né, daquela época, que tinha na figura do faraó esse intermediador. E aí o autor ele faz essa referência, né, essa fórmula de oferenda que é comum de ser encontrada. Então, sempre que você vira aí Hotep Dinissut, sabe que é por causa disso. Na parte 1, que ele chama de Temple Rituals for Today, os rituais de templo para os dias de hoje. No prefácio, ele fala que muita gente tem despertado interesse, né, pelas religiões antigas, né, pelo Egito e tudo mais. Isso é um ponto interessante, né, que a gente já vê há muitos anos acontecendo. Porém, é aquilo que eu já falei aqui em outros momentos, né, tem que ter muito cuidado com aqueles que se dizem falar em nome, né, do conhecimento egiptológico, porque tem muito charlatão aí, muita gente falando um monte de maluquice, né? Então, desconfie. Se a pessoa não tiver uma qualificação acadêmica, o que também não é garantia, tá? Mas assim, já é alguma coisa. E for uma pessoa assim muito voltada para ideias muito doidas relacionadas ao Egito, desconfie, tá? Se você for uma pessoa séria, estiver buscando conhecimento sério sobre o Antigo Egito, essas pessoas que falam essas coisas, né, como eu já falei, que falam coisa de ET, que o Egito foi construído por ET, que os egípcios vieram de outro planeta, que não se sabe como construiu pirâmide, etc. Sabe, essas coisas assim, desconfie dessas pessoas, porque ou são pessoas ignorantes ou são pessoas doidas, né? Porque o conhecimento egiptológico, né, tá aí para quem quiser pesquisar, estudar e etc. Numa dos vídeos que eu fiz respondendo perguntas, né, dos seguidores, eu falo sobre isso, inclusive. Não é o nosso tema aqui, mas enfim, assistam aí também esses vídeos que eu estou lançando agora sobre perguntas e respostas, que tem lá coisas que eu estou falando sobre o Egito. Aqui ele destaca que há esse interesse, né, pelo Antigo Egito, assim como há por outras religiões, porém o Egito ele tem uma vantagem, né? O cristianismo ele perseguiu e destruiu muita coisa, né, de outras religiões, então apagou da história, né, muita coisa das religiões antigas.
Inclusive, por exemplo, lá na Europa a gente tem muito disso, né? Às vezes lugares que eram lugares de culto de antigas religiões, né? Os cristãos foram lá e fizeram igrejas em cima. Ou se apropriaram, eles roubaram o templo de alguma religião antiga e colocaram um santo ali e passaram a dizer que era deles, né? Aquele espaço. E o Egito ele teve essa vantagem porque a própria geografia do lugar ajudou. Em que sentido? Como os egípcios eles, né, dividiam o espaço ali com o deserto, e muitas das vezes os corpos, né, eram justamente colocados no deserto, enterrados ali em tumbas, etc. Essa coisa da areia, né, preservou muita coisa, né, porque as tumbas ficaram escondidas, etc. E como eles tinham esse hábito de fazer aquelas pinturas, né, escrever os papiros e tudo mais, então muita coisa ficou preservada. Então, em comparação a outras religiões, a gente tem uma vantagem nesse sentido, que é o que? Da preservação. A coisa foi escrita, a coisa ficou preservada e tudo mais. Então essa é uma vantagem que o Egito leva, né? E o estudo reconstrucionista, né? Ou seja, que busca voltar, trazer de novo à vida, né, a religião egípcia, a gente tem bastante material para isso. Esse é um dos livros, né, que a gente, através de fontes originais, ou seja, daquela época, a gente consegue reconstruir alguns dos rituais. E aí ele destaca que a função dos rituais, né, que é o que a gente vai ver aqui nesse livro, ele tem essa função também de nos transportar para esse tempo do passado, né? Então os rituais eles não são encenações, eles não são teatro, né? Eles podem até ter uma parte encenada na sua estrutura, né? Onde muitas das vezes, como a gente falou aqui antes, o indivíduo assume, né, a persona de uma outra pessoa, como é o caso do sacerdote que assumia a persona do faraó, né? E em alguns rituais você celebra o ritual como se você fosse o próprio Horus ou o próprio Tote e etc. Mas existe uma função mágica espiritual para aquilo, né? Não é simplesmente um teatro, né? Até porque coisas são ativadas nesse momento, né? Coisas acontecem. E acho que uma das maiores mostras de que a religiosidade e a espiritualidade egípcia não morreu é essa, né? Quando a gente executa os rituais, e eu falo a gente me incluindo porque eu sou praticante, né? Para quem não sabe, coisas acontecem ali. Então essas energias estão muito vivas ainda, né? Mas só estão distanciadas de muitas pessoas. Por quê? Porque justamente não conhecem as chaves para ativar essas forças. E aí entra essa questão, né? Que na concepção egípcia tudo possui um Ka, né? O que é o Ka? É o aspecto, digamos, astral, vou colocar assim, tá? Entre aspas, daquela coisa que é produzida no mundo material. Então quando você faz um desenho na parede, por exemplo, aquilo gera uma imagem no astral, no plano astral. E essa imagem se torna viva. Qual é a forma de destruir verdadeiramente uma coisa? É se você apaga a existência daquilo do plano material. Então, dentro da lógica e perspectiva egípcia, né, tudo aquilo que relacionado aos antigos, né, que ainda permanece impresso nesse mundo aqui, está vivo no além. Entende? Então, enquanto houver imagens, né, dos deuses, dos Netzeru, dos faraós, dos indivíduos e etc., de tudo, né, que foi gravado, registrado, etc., nas paredes dos papiros, enquanto tudo isso existir aqui nesse plano, continua existente, né, continua existindo no além, né, mesmo que a gente não tenha a mesma relação que tinha com esses deuses e seres como antes, mas ainda estão lá. Por quê? Porque estão preservados de alguma forma, né, através dessas pinturas, etc. Por quê? Por causa da questão da concepção da eternidade. E por isso que o nome do livro leva essa coisa, né? O Egito Eterno, ou seja, né, tem até uma frase muito emblemática que é: até o tempo teme as pirâmides, né? O tempo passa, mas as pirâmides permanecem ali, ou seja, elas permanecem existindo, né? Assim como indivíduos, né, como Tutankhamon e etc., que estão aí há milhares de anos sendo falados, né? E nisso ele complementa aqui falando sobre a importância do Ojat, né, que é o famoso olho de Horus, né, que tem a função da cura,
Então, as oferendas, né, como a gente falou no ponto anterior, elas são relacionadas ao Ujat, né? E elas têm essa função curativa, né? Então, tanto o olho de Horus em si, além de proteger contra o mal-olhado, olho gordo, essas coisas, ele está intimamente relacionado ao conceito da cura, né? Então, o portador do olho, ele tem essa proteção, além de, uma vez que você oferende, né, você está produzindo para si o processo de cura da ignorância, de cura dos males do corpo, da alma, etc. Por quê? Porque sempre que você oferenda, você está entrando em contato com o divino, né? E o divino, ele sempre vai te garantir esse bem-estar, né? Então, quanto mais você se relaciona com o divino, com o sagrado, com os sagrados Netzeru, né, com os deuses antigos, mais você se cura dos males, né, que nós adquirimos com o passar do tempo nessa existência. Então, por isso que, né, aqui, esses rituais, eles não têm assim uma forma, digamos, isolada de prática, né? O que a gente vai ver aqui são rituais que são para serem praticados de forma constante, diária. Alguns são diários, outros são mais esporádicos, mas ainda assim eles pertencem a uma perspectiva, né? Não é como você fazer um feitiço, embora isso exista, tá? Dentro do contexto egípcio, mas não é como você fazer um feitiço para um determinado fim e depois não fazer mais aquilo. Não. Os rituais aqui são rituais de celebração, de contato, de reencontro com essas forças, né? Então, a gente vai ver aqui os rituais que são feitos diariamente e tudo mais. Tem outros livros também que a gente vai tratar desses outros rituais, mas enfim, é todo um conjunto, né, que tem que se ter em mente de que, se você tiver interesse real em ser um quemetista, né, ou seja, abraçar a religião egípcia, você vai ter aí, né, uma série de celebrações para serem feitas diariamente, né, semanalmente, mensalmente, anualmente, etc. O que não falta são formas de celebrar a vida dentro da religiosidade egípcia, né? Porque em tudo se enxerga o divino, né? O divino não está isolado lá num céu, né, como se fosse um tirano, né? Como se o Deus fosse um tirano lá julgando todo mundo, não, né? O objetivo das práticas rituais é justamente estar em contato para ser um aliado dos Netzeru, para ser um aliado dos deuses. No capítulo 1, que ele chama The Morning Ritual of the Temple of Amun-Ra, o ritual da manhã no templo de Amun-Ra. E aí ele fala sobre o Baal, né, de Ra. Qual é o conceito aqui? Dentro da perspectiva quemética, os Netzeru, os deuses, eles são capazes de emanarem partículas de sua existência, digamos assim, para esse mundo aqui. Então vamos lá. Então, vou usar esse comparativo para alguns de vocês que são familiarizados vão ter uma noção. Por exemplo, quando uma pessoa lá que cultua orixá, ela incorpora um orixá, correto? A ideia é de que, por exemplo, se você tem um ritual para um orixá aqui e outro ritual acontecendo em outro terreiro, e vários terreiros no mesmo dia, né? Se o orixá é um só, ele não poderia estar se manifestando em todos esses terreiros, correto? Então o que se entende? Que há uma emanação daquela força, né, daquela divindade, para as pessoas que são esse receptáculo, e elas incorporam essas emanações daquela mesma essência, né? Então vai ter várias pessoas incorporando algum. Por quê? Porque são várias pessoas recebendo as emanações que aquela fonte primordial, que é algum, está emanando para as diferentes pessoas que são seus filhos. É mais ou menos essa lógica, tá? Então, e a gente está falando de África também, no Egito, né? Então, assim, muitas coisas são muito similares. Então, quem entende de religiões afro, né, vai encontrar muita similaridade com as práticas e lógica quemética em alguns aspectos. Então, Ra, por exemplo, ele emana, né, essas forças diariamente. Para quê? Para que nos auxilie no combate das forças do caos,
Então, dentro da perspectiva egípcia, né, há essa diferenciação entre a ordem e o caos. Esses são conceitos básicos que eu estou passando aqui, tá? Então, assim, são princípios da espiritualidade. Para você entender como é que funciona a lógica dos rituais e do quemetismo, você tem que entender essas bases, essas coisas que são básicas. Então, a ordem, Ma'at, e o caos, Sfet, né? Ou seja, a ordem e o caos. Então, Ra, né? De acordo com a perspectiva de Heliópolis, que é, né, onde muito dessa teologia aqui, né, que a gente conhece principalmente, foi fundamentado, ele nasce de manhã, né, que é o sol, para combater a força das trevas, né? Então ele vai emanando sua força. Nós, como filhos dos deuses, nós somos indivíduos imbuídos também dessa função de auxiliar os deuses no cumprimento e estabelecimento da ordem, todos os dias, né? Todos os dias. Então, este ritual, por exemplo, aqui que ele apresenta, né, parte dessa perspectiva, o ritual da manhã, né? Por quê? Porque é o ritual que celebra a chegada de Ra, tá, para o estabelecimento da ordem e o afastamento do caos. E aí ele dá os detalhes aqui, né, sobre as oferendas, sobre o uso do natrão, que é um elemento que você tem que usar para se purificar, né, que basicamente é como se fosse um banho de sal grosso, entre aspas, tá? Mas o natrão é uma substância que tem a receita e tudo, que é bicarbonato de sódio misturado com sal, né? E você bota no fogo e deixa aquilo ali até evaporar a água toda e vira tipo um sal, né? E aí depois você pega aquilo, transforma num pó e mistura na água para tomar banho, lavar a boca, etc, para falar com os deuses. Então assim, só para vocês terem uma noção de como funciona a estrutura aqui, né, do livro. É que lógico que não tem como eu entrar em todos os detalhes aqui, porque, né, o objetivo aqui é apresentar o que o livro traz, né. Vocês vão ter que ler o livro, etc. Né? Mas ele traz uma introdução, um comentário sobre o ritual, né, o que tem que ser feito, né, a forma do ritual, um apêndice, os itens necessários para fazer o ritual. Então assim, são várias etapas, né, para a execução daquele ritual. E aí tem algumas adaptações que ele apresenta aqui, se você vai fazer em grupo ou sozinho e tudo mais. Lembrando que esses aqui são rituais dos tempos lá, né, dos antigos egípcios. Então muitos desses rituais foram estruturados para um templo, né, com vários sacerdotes, etc. O que ele fez? Ele apresenta como era feito e apresenta as formas que você pode adaptar, né, para fazer na sua casa e tudo mais, né? É importante que você saiba como era feito naquela época, né? Porque o quemetismo ele não tem por objetivo inventar nada. A gente não inventa coisa, né? A gente pega a forma como eles faziam e muitas das vezes adapta porque a gente não tem essa estrutura que eles tinham, né? Mas a essência é sempre mantida, né? As orações, os elementos de oferenda, tudo isso a gente segue ali. Tudo que é possível seguir à risca a gente segue. As coisas que não dá a gente adapta aos nossos tempos, à nossa realidade e tudo mais, ok? No capítulo 2, ele chama de The Nighttime Ritual of the Mystical Union of Ra and Osir. O ritual noturno da união mística de Ra com Osíris. Então, a mesma coisa, introdução, o comentário, né? O ritual em si e um apêndice, tá? E aí o que acontece? Nós vimos que, pela lógica, Ra nasce, né, isso, de manhã, e aí nós, através de métodos rituais, etc., acompanhamos ou nos conectamos à força de Ra para sua viagem na barca solar que atravessa todo dia. Porém, Ra, quando anoitece, ele vai para o Duat, que é o submundo, né? Que é o mundo dos mortos e tudo mais. Então, quando ele viaja para o submundo, outros rituais eram feitos, né? Porque são os rituais da noite. Então, esse ritual aqui se baseia nessa lógica. Qual a lógica? Da viagem de Ra ao submundo, e é um momento quando a gente também tem que se conectar com essa outra forma, né, de lidar com a coisa
né, das energias espirituais, que as energias mudaram, né, está de noite, então a gente age de forma diferente, né, tudo muda, né, então a mesma coisa no contexto espiritual. E aqui ele está explicando, né, que esse ritual se relaciona com as litanias de Ra, né, e as 75 aclamações que destacam justamente a união de Ra, né, e a importância da união de Ra com Osíris. Então, assim, Ra é um deus celeste, né? É o senhor do universo, né? Mas ele está relacionado ao céu, né? Aos planos superiores. Quando ele adentra o submundo, ele está entrando num outro reino, né? Que pertence a um senhor do submundo. Quem é o senhor do submundo? Osíris, né? Então há uma junção entre Ra e Osíris. E essas litanias, né, elas tratam justamente disso, dessa união mística existente entre esses dois deuses. Então a energia solar, e aí veja os detalhes, né? A parte esotérica disso é muito importante. Você se imbuiu da força solar durante o dia, correto? Você está entrando na noite. Então os rituais, o que eles vão fazer? Aí é uma interpretação minha, né? Eles vão garantir que você mantenha essa energia vital, solar e etc., adentrando no submundo, que é quando anoitece, você vai dormir, etc. Para quê? Para que você mantenha essa força superior nos planos inferiores, né? Então aí uma possível função esotérica disso que a gente está conjecturando aqui. Então aqui ele explica isso que eu falei anteriormente, que ele fez algumas adaptações no texto, né, porque alguns textos, né, dos papiros tratavam muito da coisa dos mortos, etc. Então ele fez algumas adaptações, né, mas a ideia aqui é basicamente essa, de que, né, Ra, de alguma forma, né, ele se relaciona diretamente com a figura de Osíris, né? Então Ra descansa em Osíris e Osíris descansa em Ra. Então a gente vê essa transfiguração, né, dos conceitos de que a energia, né, ativa durante o dia, ela muda de lado, né, ela, como se ela fosse, né, para trás, mas ainda assim está ali, porém se transfigura numa outra forma, que é a forma de Osíris. Então entendo que existe um senhor, existem senhores de tudo, né? Existe o senhor do céu, existe o senhor do submundo, etc. Então veja essa importância, né, da lógica de que existe um rei, né? Existem reis dos reinos, né? O reino dos céus. Quem é o rei do reino dos céus? É Ra, que é o soberano, né? Mas existe um reino submundo. Então quando você adentra aquele reino, você deve prestar a devida importância para aquele senhor. E aí ele vem fazendo alguns comentários aqui, né, sobre as múmias, por exemplo, elas serem representações de casulos, né? Ou seja, que aquele processo de mumificar se assemelha muito aos animais que formam casulos, né? E que quando estão naquele processo ficam ali paralisados, mas depois se transformam em seres alados, etc. Então a gente tem também essas representações, né, de quando o indivíduo morre, ele passa a ser como se fosse um pássaro. Uma das formas do indivíduo, né, é a de pássaro com cabeça humana e tudo mais, ou seja, ele deixa de estar preso, né, para ser livre, para voar, etc. Tal como muitos insetos e tudo mais. Então assim, são algumas conjecturações que são feitas, né, desses simbolismos todos. E aqui nessa parte dos apêndices ele vem mostrando, né, algumas imagens, né? Então aqui no Kindle é muito ruim de ver isso, mas na edição impressa deve ser melhor. Dentro dos papiros lá onde tem, né, onde todas essas etapas das litanias eram pintadinhas nos papiros ou nas paredes, né, e mostrando essas etapas das litanias, né, de Ra, do ritual e etc. E aqui também, por fim, os itens necessários, né, para a execução do ritual, ou seja, segue aquela mesma métrica do capítulo anterior, onde ele vai dar uma introdução, fala do ritual, faz alguns comentários, etc., e dá a lista dos itens necessários para a execução do ritual. A gente chega no terceiro capítulo, Two Transfiguration Liturgies for the Radiant Spirits of the Blessed Dead, que é
duas liturgias de transfiguração dos espíritos radiantes, para os espíritos radiantes dos mortos abençoados, né? Então a gente viu até aqui sobre esses dois aspectos, né, que são os aspectos diários, o ritual para o dia e o ritual para a noite, né, seguindo a lógica de organização da ordem da vida, né, para o estabelecimento de Ma'at. E aí, aqui ele destaca isso, né, que uma coisa que é extremamente documentada, tá, que existe farto material sobre, é essa questão da crença, né, da convicção que os egípcios tinham na vida após a morte, né? Então, assim, eles não tinham dúvidas quanto a isso, eles acreditavam, tanto que dedicavam uma boa parte da sua vida a construir suas tumbas, né? A garantir que a passagem desse mundo garantisse para eles o que? A vida eterna. Então, tem um detalhe importante, né? Esse mundo aqui é passageiro, de acordo com a perspectiva egípcia, mas o além é eterno. A vida espiritual é eterna. Isso aqui é passageiro. Então, a tua vida aqui determina a forma como você vai viver no plano espiritual. E se você vai viver no plano espiritual, porque não é garantido, né? Porque tem isso. Porque, de acordo com a perspectiva, o que acontecia? Quando você morre, você vai ser julgado no salão da dupla verdade. E se você não tiver cumprido os requisitos, né, de estabelecimento da ordem, né, nesse mundo, para a sua vida, para a vida dos outros seres humanos, etc., para com a natureza, etc., então o seu coração era consumido, né, e você era condenado à não existência. E aí, a forma que esses indivíduos vão assumir quando eles conseguem se transfigurar, né, se transformar em mortos abençoados, etc., é uma forma divinizada praticamente. Então são ancestrais chamados de Ar, ou Ahu no plural, né? Então não é garantia da vida, da existência de ninguém, que quando essa pessoa morrer, ela vai ser um morto abençoado, divinizado. Não é. Se essa pessoa não cumprir, né, os fundamentos, como eu falei, de Ma'at, ela tecnicamente ela não consegue acessar os planos superiores de existência. Então ela é condenada à não existência. Ela não se torna um Ar, ou ela não integra o grupo de ancestrais divinos abençoados que são chamados de Ahu. E esses indivíduos eram tão celebrados quanto os próprios deuses. Então existiam os rituais, as celebrações para os deuses, existem, né, para os Netzeru, e existem as celebrações culto aos Ahu, aos ancestrais. Então, isso é muito importante se ter em mente. A gente não vive aqui no Brasil uma realidade tão distante disso. É como eu dei o exemplo anterior. Quem é familiarizado com macumba vai entender essa lógica de forma direta, específica. O povo da macumba, por exemplo, eles cultuam orixá e cultuam entidades. O que são os orixás? Os deuses. O que são as entidades? Os mortos, né? Então, eu sei que pode vir gente falar, mas os orixás são mortos divinizados. Eu sei, mas já foram deificados, né? Então ninguém pensa num orixá, né, pelo menos aqui no Brasil, como um ancestral dessa forma, né? A gente pensa Exu, Pombagira, Caboclo, Preto Velho, esses como ancestrais nossos, né? Então, isso aqui é só para entender a lógica, tá? De que existem os Netzeru, né, que são os deuses, os seres superiores, e existem então os Ahu, que são esses ancestrais, que são efetivos, são espíritos, dentro da lógica egípcia, são espíritos que são capazes de fazer coisas, de transfigurar, de mudar realidades, né? Tem um outro livro que eu vou trazer só falando sobre Ahu, só falando sobre os mortos, né? E como era feito esse culto, como era, né, tudo que acontecia lá. Eu já falei em alguns vídeos aqui mais ou menos, mas a gente tem um livro específico só tratando desse assunto. Ok? Então ficou clara essa diferença. Então aqui ele vai falar sobre essa coisa dos Ahu. E aí o que os egípcios faziam? Tem um ritual muito famoso, né, que era usado para 1 milhão de finalidades, que é o ritual de abertura de boca. O indivíduo, quando ele morria,
era executado esse ritual na múmia dele, né? Assim como na imagem e etc. O que tivesse forma desse indivíduo, muitas vezes era executado o ritual de abertura de boca. Para quê? Para que ele pudesse então se comunicar, né, entre mundos, digamos assim. Então era um ritual onde, né, através de uma série de fundamentos ali ritualísticos, era garantido a esse indivíduo que ele conseguisse enxergar, falar, comer, ouvir, sentir, etc. Tal como fazia aqui nesse mundo. Isso era feito para garantir essa conexão entre os corpos e os planos. Tá? Tem um detalhe interessante aí que quem é familiarizado com essa coisa de incorporação e etc., vai notar que muitas das vezes, quando uma pessoa começa a incorporar, ela às vezes não abre os olhos, ela diz que não escuta, ou escuta, mas não consegue falar. Ou seja, os sentidos, eles não ficam todos conectados com o espírito que entrou no corpo dela. E algumas tradições têm rituais específicos para a abertura desses axés, digamos assim, né? O axé de fala, o axé da visão e etc. Então, assim, estou só jogando aqui uma possibilidade aqui de relação entre os conceitos, tá? Não estou aqui sincretizando nada, mas só para a gente refletir aqui, né? Sobre fundamentos espirituais que possam ser universais e que os antigos de diferentes religiões perceberam e desenvolveram rituais para sanar esses desafios, né? Então a gente vê que não é uma coisa estancada lá dos egípcios, esse conceito de que após o desencarne o indivíduo precisava passar por determinados rituais para que ele pudesse então se relacionar com esse plano aqui novamente. Tá? Então fica aí uma reflexão sobre. E aí ele vem falando, né, sobre essa questão do Zahu que eu falei, né, das emanações, etc, e todos esses detalhes que eu já falei aqui. Então o objetivo do indivíduo era basicamente esse, né? Qual era o objetivo do egípcio? Era se tornar um ar, ou seja, era garantir a sua eternidade. Então ele morria já pensando nisso, como que eu vou garantir, né, que eu não desapareça, né? Então ele fazia as coisas, né? Fazia o templo dele, a tumba dele, fazia papiro com um monte de feitiço, porque tinha vários desafios no astral, no Duat, que ele sabia que ia ter que enfrentar. Ele vinha e falava para os parentes, olha, vocês me façam uma oferenda para mim, porque senão eu pego vocês, porque eu tenho que continuar existindo, né? E por aí vai. E aí é que ele faz um comentário sobre a bela festa do Oeste, que é quando o faraó saía com uma imagem de Amun e as pessoas celebravam os mortos, né? Então muito parecido com o que a gente tem aqui, Dia dos Mortos e tudo mais, né? Não na prática, mas assim, o conceito, né, de que tem um dia dedicado aos mortos, é um dia de celebração, de relembrar esses que já partiram, né? O autor vem destacando que a concepção lá não era que os mortos eles devam ser mandados embora. Isso é uma diferença de algumas traduções que a gente tem aqui no Brasil. Para os antigos egípcios, não. Se aquele indivíduo teve uma relação com você, você teve uma relação boa com aquela pessoa, ela morreu e etc., né, você não tem que tirar ela da sua vida só porque ela morreu. É o contrário, né? Eles acreditavam o quê? Que você tinha que manter aquela alma ali. Por quê? Porque ela podia te auxiliar na sua existência aqui nessa vida. E da mesma forma que você auxiliava ela. Então, é uma relação mútua, de troca, né? E esse dia aqui, né, que era o Dia dos Mortos, etc., era um dia de celebrar isso. Então eram dadas flores, né, guirlandas, uma série de oferendas eram feitas, era uma celebração no país, né? Para agradecer a esses mortos, para manter ali, né, os laços, etc. Então, algumas tradições vão ter uma outra perspectiva, então é importante que se mantenha em mente isso. Todas as religiões são iguais, é o que eu falo aqui. Não, quem fala isso não entende sobre religião. Quem fala que toda religião é igual, ou é ignorante, ou sei lá o quê, né? Porque cada religião vai ter uma interpretação, uma perspectiva diferente. Algumas são similares, algumas têm coisas similares em alguns momentos. Mas é que todas as religiões são iguais, isso é uma inverdade, né? Você pega lá o Egito e pega a Índia, vai ter coisas que são parecidas, mas tem coisas que são totalmente diferentes. Muitas tradições lá do Sanatana Dharma, né, que é o hinduísmo,
eles cremam os corpos das pessoas, dos mortos. Isso no Egito seria impensável você fazer com um parente. Você não crema um parente, né, o corpo, porque o corpo ele servia de receptáculo para essa alma, para esse espírito. Então você tem que manter aquilo ali, né? Você tem que mumificar, você tem que manter aquilo ali, cultuar e etc. Por quê? Porque o morto voltava para falar contigo, né? Se você cremava, você cortava, é como se você estivesse destruindo uma ponte de conexão com aquela pessoa. Então isso não sei, a não ser, aí se você quisesse, por exemplo, condenar uma pessoa à não existência, aí sim, né? Aí você, os bandidos, etc, muitas vezes eles eram condenados a isso, sabe? Eram cremados e tudo mais. Mas uma pessoa querida não acontecia isso, tá? Então assim, veja as diferenças, né, de forma, de culto, etc, de perspectiva e tudo mais. Então é importante manter essa diferença em mente e parar com essas coisas de sincretismo. Você que tem interesse no quemetismo, né, uma coisa que você vai ouvir muitos de nós falando é: não mistura. O que é do Egito e ponto. A gente pode até falar assim que, olha só, igual eu faço aqui, né? Isso aqui, igual eu fiz com a macumba. Isso aqui, se você conhece de macumba, você vai ver que é similar e etc. Mas isso não quer dizer que na hora do culto, na hora da prática, você vai dizer que o Deus tal é o orixá tal. Ou que a tal ideia é a mesma coisa do que da outra religião. Não é. O que é do Egito e ponto. Não se mistura. Inclusive foi por causa dessas misturas que o Egito, a meu ver, declinou, né? Enquanto o Egito se manteve ali fiel às suas tradições, à sua cultura, etc., permaneceu. Foi só que começar a se misturar com os gregos, ali os gregos começaram a invadir, pronto. Acabou tudo. Depois vieram os cristãos, que aí, mesmo que a desgraceira chegou naquele país. E agora está daquele jeito lá com os muçulmanos. Então assim, foram 4 mil anos de história, com seus altos e baixos obviamente, mas se manteve ali. Foi só começar a fazer essas misturas que a coisa degringolou de vez. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que as energias espirituais, elas têm a sua própria essência, né? Mesmo que a gente considere arquétipos, né? Como a gente está falando aqui, aqui tem uma festa dos mortos, né? É similar, mas é a mesma coisa? Não. Não tem um faraó andando aqui com a imagem de Amun, né? A mesma coisa lá no México, por exemplo, tem lá a festa deles lá. É totalmente diferente daqui do Brasil. Eles celebram mais. Aqui a galera fica mais triste, né, etc. Então, veja a diferença das energias, né? Então, por isso que muitas das vezes não se deve ficar misturando as coisas, né? Se você tem uma perspectiva quemética, faz o teu culto conforme os fundamentos queméticos, egípcios, né? Nada de misturar com essa coisa de cristianismo ou outras vertentes, né? Mas se quiser fazer também, faz. Sendo que nós, quemetistas, prezamos por não misturar nada, né? A gente está nessa busca de reconstruir a coisa como era, da melhor maneira possível. E isso implica em não ficar fazendo mistura, justamente para não confundir as coisas. Aí aqui ele vem, né, falando algumas coisas, que ele adaptou algumas coisas, tá? O ritual apresentado aqui, mais uma vez, é baseado em fontes primárias, em papiros, conforme deixado pelos antigos sacerdotes. Porém, tem coisa, né, que fica inviável da gente fazer nos dias de hoje. Então, ele, para facilitar a execução dos rituais, alguns desses rituais ele adaptou, como é o caso desse aqui. Então, ele vem explicando, né, que o ritual aqui em relação aos mortos se baseia nas histórias sagradas de Ísis e Osíris, né, e a essa chamada dos Ahu, dos ancestrais. E que então o pronunciamento das fórmulas e toda a série, toda a estrutura ritual, né, conecta justamente os tempos, né, ou seja, nos conecta como um todo, né, extinguindo essa coisa da temporalidade, das noções de separação entre mundos, para trazer justamente essa ideia, né, de que, embora os indivíduos tenham feito sua passagem, todos nós estamos conectados de alguma forma, né, através do sangue, através da história, através da espiritualidade, etc. Então o ritual é o lugar comum onde tempo e separações né, de planos deixam de existir. Está todo mundo ali, os deuses, os seres humanos, os ancestrais, né? Todos são chamados para o mesmo contexto, para comungar do mesmo momento, que é o momento de reunião com a espiritualidade, com a ancestralidade, com o divino e com a materialidade. Aí aqui ele chama de Early Ritual Bringing the Ba,
o ritual anual de trazer o Ba, que é um ritual executado na lua nova, no 10º mês lunar do 2º mês do verão. Tá? Então no Egito tem três estações, né? Isso aqui são detalhes que, enfim, só estudando mais a fundo para entender. Mas também são coisas que muitas das vezes a gente adapta, porque eles celebravam 3 estações lá, porque as estações eram baseadas no Nilo, né? Então tinha cheia, né, a seca e tudo mais. Então eram 3 estações. Aqui a gente tem 4, né? Então algumas coisas a gente tem que ver como é que se encaixam na nossa realidade. E aí, esse aqui é um ritual relacionado a Osíris, né, que a gente está falando dos mortos ainda, para trazer para fortalecimento do Ba, né? Então são 9 corpos entendidos, né? Alguns vão interpretar como 5, 7, enfim, mas são basicamente 9 corpos, entre aspas, descritos nos textos. E aqui ele está falando desse ritual, né, que frente à imagem de Osíris, né, e possível foto dos mortos, né, que aí você vai colocar dos seus parentes, dos parentes que você tem apreço, né? Não é uma pessoa que você não teve uma boa relação na vida, você vai cultuar aquela pessoa porque você é, entre aspas, obrigado a cultuar o ancestral. Não é assim que funciona, tá? Se você sabe que aquela pessoa não prestou a vida inteira para você, você não é obrigado a cultuar aquela pessoa, não. Então, assim, aí são oferecidas, né, oferendas mesmo, né? E, enfim, e aqui trata disso. Aí vem um apêndice dos itens necessários e tudo mais. Como o padrão já citado, né, em todos os rituais, ele vai trazer isso. Repetindo, introdução, ritual, né, comentários e os itens necessários para a execução. Tudo organizadinho assim. E aqui em seguida ele vem falando for the great recitation ritual for transfiguring the Ka. Para a grande recitação do ritual para a transfiguração do Ka. Que esse ritual aqui é para ser executado 3 vezes no mês, né? É basicamente um ritual de recitações, né? De fala. E aí ele vem falando, né, que, enfim, é mais um elemento aqui para ser feito em relação aos Ahu, né, aos ancestrais, e frente às imagens e tudo. Então se você tiver, por exemplo, fotos, né, um altar mesmo dedicado aos seus ancestrais, aí você vai recitar essas falas aqui frente a eles, né. E aí ele divide aqui ritos preliminares, grande recitação e ritos de conclusão, que são essas falas que ele presume que na época foram talvez cantados, né? Porque na escrita egípcia eles parecem ter uma cadência que indicam que eles eram de alguma forma cantados, né? Porque parecem poesia, vamos dizer assim, né? Então é possível que fosse dessa forma que fosse feito. Chegamos então no capítulo 4, The Book of Overthrowing a Pep. Então assim, aqui a gente mais uma vez tem que entender lá as histórias sagradas. Então, se você tem interesse por hermetismo, você antes de começar a praticar, eu recomendo, né, que você leia as histórias sagradas, que são chamadas de mitos, né? Então entende o que os textos estão falando lá, como é que surgiu o mundo, né? Quem é Ra, quem é Isis, quem é Osíris, etc. Para entender a lógica toda. Então dentro dessa perspectiva, Ra, quando cria o mundo, o universo, perdão, ele empurra as forças do caos, né? Porque lembrando que o monte primordial Bem surge, né, das águas de Num, né? Que eram as águas do caos. Então esse monte primordial empurra as forças do caos, né, para as direções, né? E aí começa a criação de Ra do universo. Então há uma disputa entre as forças da criação e as forças do caos, né, conforme foi dito. Esse ritual aqui destaca isso, né, a necessidade de nós auxiliarmos os Netzeru, os deuses, nessa luta, né? Por quê? Porque Ma'at não se estabelece por si. Nós precisamos auxiliar, né, os Netzeru, porque nós somos parte dos Netzeru, temos parte dos Netzeru, somos de alguma forma os Netzeru, embora sejamos seres humanos, né?
Tanto que nos textos você vai ver que as nossas partes do corpo são relacionadas aos Netzeru. E então nós precisamos auxiliar os deuses, né, nesse processo de mantenência da ordem. Porque nós somos filhos dos deuses, não dos agentes do caos, né? Não dos agentes da serpente. Eles não querem o nosso bem, eles querem a nossa destruição, o nosso fim, porque nós somos filhos dos deuses. Então, a gente executa os rituais em auxílio aos Netzeru, aos deuses. Esse aqui é um desses rituais, né? O ritual de contra a serpente, né? E aí o autor vem destacando aqui que se nós não fazemos nada em nome da ordem, as forças do caos destroem tudo, né? E aí ele destaca que é só observar a vida. Se não tiver estabelecimento da ordem, se não tiver lei, se não tiver um controle social, né? Como que a gente vive nesse mundo? E é a mesma coisa no mundo espiritual, né? Se não tiver uma ordem, uma mantenência, uma manutenção dessa ordem, o que acontece? Né? Cada um vai fazer o que quiser, né? No pior sentido da coisa, né? Tem até um seriado chamado The Purge, né? Se vocês tiverem interesse, procura só The Purge Anarchy, que fala disso. Tem um dia lá do ano, a ideia é que descobriram que o ser humano, se ele tiver um dia assim né, que ele possa extravasar tudo que ele quer fazer, o ser humano fica mais tranquilo do resto do ano. Então um dia lá é permitido você fazer o que quiser. Nada, você não vai ser condenado por nada, assim. Os crimes mais absurdos, etc, você pode fazer. E isso, mas dura 24 horas. Então você tem aquele tempo. Então assim, as pessoas fazem as maiores atrocidades, né? Outras não, nem todos, mas tem os que fazem. Por quê? Porque tem aquele desejo. É mais ou menos o exemplo disso, né? De que se a gente não estabelece a ordem, né? Quem é voltado para a coisa da desordem, do crime, do caos, etc, né? E as pessoas que estabelecem a ordem não fazem nada, eles fazem o que eles querem. Então, acho que é mais ou menos essa ideia que a gente pode relacionar. E aí, aqui ele vem destacando também, né, que Deus, né, Ra, estabelece que nesse processo nós também temos a nossa independência. Então a gente pode usar Reka, né, que é a magia, né, para o estabelecimento da ordem. Então, mesmo a ordem nas nossas vidas, né, a gente, né, se você está vendo que a tua vida não está dando certo, tem coisa dando, nada está funcionando, então faz magia, né? Não fica só esperando pelos deuses, porque os deuses têm o trabalho deles também, né? Então começa a botar a mão na massa para você resolver sua vida, né? Para se ajudar. É isso aqui que ele vem destacando também. Então, tanto a nível pessoal quanto a nível social, espiritual, o conceito base é estabelecimento da ordem. A ordem da vida, da própria vida, a ordem social, a ordem material, mundana, a ordem espiritual e etc. Aí ele vem aqui destacando a ambivalência, né, dos símbolos. Então, né, o Egito você vai encontrar isso, né, uma plurivalência. Então, a serpente, né, que às vezes é usada como símbolo do caos, é também usada como símbolo da ordem, né? Então, muitas vezes o faraó, por exemplo, tem lá, né, o Ureus, que é aquela serpente, etc. Então, assim, existe essa plurivalência, ele vem destacando isso aqui. Então, por isso a importância de entender a lógica, o pensamento egípcio, que é diferente de outras religiões, né? Que um símbolo muitas vezes não é absoluto, o conceito de absoluto é muito estranho dentro da perspectiva egípcia na maioria das vezes, porque você vai ter sempre essa ambivalência ou plurivalência. E os sacerdotes, eles faziam esses rituais, né, para justamente, né, colaborar na destruição dos agentes do caos e da serpente, né? Então eles faziam imagens, né, da serpente e tudo, esfaqueavam, cuspiam, urinavam em cima, faziam uma série de coisas, queimavam, né, para combater junto a Ra, né, as forças do caos. Então aqui ele vem destacando aqui 3 rituais, né, que podem ser feitos. Ele selecionou 3 aqui, porque os outros são bem parecidos, mas tem cerca de 7 rituais de ataque contra a serpente, né? Mas ele diz que os outros são mais parecidos, então ele destaca aqui 3, né, que podem ser executados, né?
mas ele destaca isso também, que deve ser executado esses rituais por aqueles que sintam uma real conexão com a espiritualidade e religiosidade egípcia, tá? Não vai fazer isso se você não tiver muito bem fundamentado sobre os fundamentos, né? Sobre as histórias sagradas, entender a lógica da coisa e etc. E aí ele vem falando então desses 3 rituais. O primeiro é dividido em 7 etapas e é para recitar um texto, né, que exalta a grandiosidade de Ra, e em seguida esbravejar, cuspir, esfaquear a imagem da serpente e urinar, e botar tudo depois num vaso vermelho, né, numa quartinha, e despachar. O segundo é a forma mais simples, com textos diferentes, isso apenas com cuspe. E o terceiro, semelhante ao primeiro, porém mais focado nos inimigos de Ra, que são os filhos da revolta. Bom, a gente encerra essa primeira parte do vídeo aqui e eu volto numa segunda parte para a gente continuar fazendo essa resenha. Obrigado, até mais.